Parado em frente da nossa linda Igreja Concórdia, fico pensando, havia um tempo em que ela não existiu. Sim, a nossa igreja, que eu chamo com muito carinho, modéstia à parte, a Catedral Luterana de São Paulo, um dia não existiu. O começo do trabalho aqui em São Paulo iniciou através de missionários estrangeiros que vieram a São Paulo e estudaram a possibilidade de começar um trabalho então evangelístico aqui. O trabalho inicial foi com escolas. Essa escola paroquial, ela mais servia filhos de famílias estrangeiras. Só que não tinha congregação aqui. E daí, subsídio dos americanos, eles resolveram então comprar uma propriedade. Escolheram o bairro de Indianópolis, porque nesse bairro, que na época era tudo chácaras, seguiam a Igreja Luterana. Através da escola, resolveu-se a fundar congregações, sendo a congregação de Moinho Velho, a Congregação Redentora, é a mais antiga aqui em São Paulo, e a segunda é a Congregação Concórdia, que foi fundada em 1937. Quem foi o primeiro pastor, fundador, foi o pastor Otto Gerl. Era professor também, era o diretor da escola até 1939 e 40. E como daí ele recebeu um chamado para Porto Alegre, para ser o diretor do seminário Concórdia da igreja, que era em Porto Alegre, daí veio um pastor recém-formado, que era o pastor Ernesto Heine. Isso foi em 1940. Quais eram as condições de vida e ambientais naquela época, na década de 40, em Indianópolis? Este lindo bairro parecia-se mais com uma aldeia e assim a vida no seu dia a dia se apresentava mais como o viver calmo e tranquilo do interior. As ruas de terra e terra vermelha, inclusive no pátio da nossa escola, e para a tristeza e horror das donas de casa. Na época, utilizava-se o salão da escola para fazer os cultos e todos os trabalhos que reuniam mais pessoas, eram feitas sempre no salão da escola. Então era aquele serviço muito grande no fim de semana, porque durante a semana de segunda a sexta-feira a escola era ocupada pelos alunos, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E no sábado, então, preparava-se a escola para servir de igreja. Então tinha que montar tudo no sábado e no domingo, posterior ao culto, tinha que desmontar. Isso foi durante muitos anos. E então depois receberam uma boa ajuda de uma senhora aqui da congregação, que doou um bom volume de subsídio na época, e então resolveram construir a igreja. Para ela ser edificada, quantos planejamentos e reuniões! É claro, para edificar uma igreja desse porte e capacidade física, era necessário muito e cuidadoso planejamento. E o nosso se estendeu através de 7 anos. Muitíssimos e prolongadas reuniões foram realizadas e muitas delas bastante tempestuosas e agitadas. Mas graças ao bom Deus e Senhor, a nossa comunidade permaneceu unida e unida teve forças para levar os planejamentos e a construção a um bom fim, pois visava-se sempre a glória do Senhor. E ela foi inaugurada em 1963, junho de 1963.
Durante o culto de lançamento da pedra fundamental da igreja, foi colocada uma urna de metal numa caixa de cimento, que foi feita numa abertura da terra. Essa urna, na caixa de cimento, encontra-se debaixo do altar de nossa igreja. E, se um dia derrubarem a igreja, ou ela, por algum motivo, ruir por terra, então vão encontrar a urna que contém a Bíblia, o Catecismo Menor de Lutero, os inários, português e alemão, daquela época, as revistas da igreja daquela época, Mensageiro Luterano e Kirchenblatt, e também seus anuários, Lar Cristão e Lutherkalender, os jornais do dia e moedas. Esse período, por exemplo, da pandemia, nos ensinou muitas coisas, né? Quando chegou o período da pandemia, nos assustou, como assustou para todas as pessoas, não somente dentro da igreja, mas que a gente teve que repensar muita coisa. E como a gente vai transmitir, então, esse momento de culto sem ter pessoas aqui reunidas? Graças a Deus que nós já tínhamos uma estrutura, vamos dizer, dessa parte de transmissão desde 2010, por aí, que começamos a transmitir os cultos. Eu fiz estágio aqui em 2009, então em 2010 veio o pastor estagiário Marcos. Só quero corrigir, o meu estágio não foi em 2009, foi em 2010. E, se eu não me engano, foi por um batizado do filho dele que ele teve a ideia de transmitir para os familiares que não teriam condições de estarem aqui presentes. E dessa ideia começou a criar forma, e junto com um congregado aqui da congregação, o seu Guilherme. Com muita ajuda do nosso congregado, o seu Guilherme Reifenhagen, que sempre ajudou nessa parte. Depois também com a companhia da Cristiane, da Kiki, né? E depois de alguns anos começaram as tentativas de transmissões ao vivo nos cultos, com bastante dificuldades. Mas era muito precário no início, mas foi o início, como todo início é mais difícil, mas foi, graças a Deus, evoluindo. E isso foi aos poucos se desenvolvendo, algumas ofertas voluntárias de membros para novos equipamentos. A congregação começou a ver, através da sua diretoria, que era necessário a gente investir nessa área, então dentro das possibilidades foram feitos alguns investimentos. E, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, todos os cultos aqui da Congregação Concórdia se tem essa possibilidade de transmitir para fora, para pessoas que não são membros ou membros que por alguma razão não podem estar presentes no culto, então tinha essa possibilidade de assistir. E com a vinda do pastor Mateus para cá, especialmente, aquilo se desenvolveu ainda mais. E graças a Deus que começou esse período de pandemia, nós então tínhamos já uma boa estrutura nessa parte, não é? Eu lembro do primeiro final de semana, eu e o pastor Alor, a gente sentou e conversou como é que nós vamos então transmitir esse momento de culto. Claro que a gente teve que fazer algumas modificações e até naquele primeiro culto a gente disse até para toda a congregação, aqueles que estavam nos assistindo, que esse período, como a gente sabia que seria transitório, seria por um período de alguns meses, a gente até inicialmente nem achava que seria tanto tempo, levou 6 meses de culto apenas online. A gente pensou, vamos fazer de uma estrutura um pouco diferente, mas que permita a gente estar próximo das pessoas. Não vou negar, né, pastor, que esse está sendo um momento um pouco diferente para nós. É verdade. Talvez um pouco estranho. Nós temos um compromisso muito grande com a palavra de Deus. E que bom que nós temos essa possibilidade de compartilhar com vocês uma mensagem de consolo, de perdão, de esperança,
Por isso, sejam muito bem-vindos a este momento de culto, de celebração e de louvor. A gente olhava para os bancos e não via ninguém. A gente teve que aprender a se comunicar com as pessoas olhando para a câmera. E foi muito interessante, porque oportunidades que antes a gente não tinha, o que se tinha, mas não no momento do culto, pessoas se interagindo, pessoas conhecendo umas às outras. Às vezes elas se conheciam já por muito tempo na igreja, talvez olhando, mas não sabiam o nome. A gente começou a se conhecer um pouco mais. Por incrível que pareça, a gente estava afastado fisicamente, mas a gente estava próximo das pessoas. E no primeiro culto, a gente chegou a quase 300 conexões. O que para nós a gente se assustou com aquele momento, porque a gente acreditava que não somente 300 pessoas estavam lá, mas a gente se multiplica para 2 ou 3 pessoas em cada uma das conexões. E a gente percebeu o quanto essa pandemia ela aproximou as pessoas das suas famílias, mas também aproximou as pessoas, aproximou também da palavra de Deus. A gente percebeu que as pessoas elas estavam mais próximas, todo domingo estavam conectadas conosco aqui em momento de culto. Isso gerou também a nós, pastores, tanto a mim como a pastora Alô, essa motivação para seguir em frente, porque a gente sabia que do outro lado não estava apenas a câmera, mas tinha pessoas reais, né, com as suas necessidades e que estavam também de corações abertos para receber a palavra. E essa palavra ela produziu no coração delas esperança, confiança, e a gente tem recebido relatos de pessoas que nem são membros da congregação, que moram em outra cidade, que moram em outro estado, que moram em outros países. A gente teve uma equipe aqui que abraçou a causa da congregação e incansavelmente buscou alternativas para que esse momento do culto pudesse chegar com a melhor qualidade de imagem, com a melhor qualidade de som, porque a gente não queria que essas coisas que são periféricas, elas atrapalhassem naquilo que é essencial, naquilo que é o coração da vida da igreja, que é falar a respeito da nossa esperança, falar daquilo que nós pregamos, do Jesus Cristo crucificado, e essa mensagem ela produzir frutos em nossos corações. Essa comunhão, a gente não perder essa comunhão de partes da família da fé, mesmo que cada um esteja nas suas casas. Reinventamos uma série de coisas, né? Especialmente a gente que é mais velho, né? Não tem muita traquejo nessa parte, nessa área, mas graças a Deus tem os mais jovens aí que entendem melhor e estão levando, não é, com muito brio, não é, esse trabalho que com certeza é valoroso para transmitir a palavra de Deus a muita gente.